Vamos lá, galera, mais uma aula aí no canal do professor Milton Silva, filósofo, tá? Hoje vai ser uma aulinha curta sobre sobre o seguinte tema: características do discurso filosófico em comparação ao discurso religioso. É importante lembrar, tá, que aqui não será feita crítica a nenhum dos dois discursos, é só uma comparação com eles, ok? Material utilizado é o caderninho aqui do terceiro ano, tá? Esses textos estão lá na parte de filosofia. Então vamos aí seguindo. O primeiro texto que nós vamos ver é do Padre Antônio Vieira, tá? E o seu sermão da Sexagésima. E depois nós vamos ver um texto aí do David Hume sobre as diferentes seções da filosofia. O sermão da Sexagésima, aqui escrito pelo Padre Antônio Vieira, tá? Faz aqui um questionamento sobre o resultado da pregação, né, da palavra de Deus, o resultado aí dos pregadores, daqueles que sobem ao púlpito, e ele fica perguntando, Deus não perdeu o poder, Deus é o mesmo, Deus é onipotente, Deus é poderoso, está cheio de pregadores, mas as pessoas precisam fazer algo, né? As pessoas precisam fazer duas coisas aqui para ele, né? Ele, enquanto pregador, aprender a pregar, e as pessoas aprenderem a ouvir. Então, as pessoas ouvem as coisas, são ensinadas as coisas, ele está dizendo aqui, e parece que não há resultado, porque elas insistem em não ouvir, elas insistem em não pregar corretamente, né? Então, ele está aqui fazendo uma crítica a uma análise, né, de como a pregação e o ensino religioso e o sermão deve ser utilizado. Temos aqui a segunda parte, né, do discurso, né, do sermão aí, e ele vai falando mais uma vez, né, a dúvida que traz, que deixa ele suspenso, que deixa ele confuso quando ele sobe ao púlpito, né? Ele diz aqui: se a palavra de Deus é tão eficaz e tão poderosa, como vemos, tão pouco fruto da palavra de Deus. Então ele está recomendando que o homem aprenda a ouvir, que ouça a voz da razão, que na verdade aqui é Deus, né? Ouça a voz da verdade, ouça a voz das escrituras, né? Aprenda, pratique, para que o mundo possa mudar e que a fundação, né, religiosa, o ensinamento religioso converta o homem de fato. Então ele diz que deve ser guiado por Deus, né? Deus seria a razão, Deus seria o Logos, Deus seria o conhecimento, e se a pessoa estiver fundada nessa autoridade aqui, que é Cristo também, ele vai melhorar, ele vai agir de forma mais correta, né? Ele deve acompanhar aqui as histórias da Bíblia, as histórias eclesiásticas, né? Então, para que o seu costume, as suas tradições, elas se mantenham, né? E por que será que isso não está acontecendo hoje, apesar de tantos pregadores, de tanto ensinamento? Porque as pessoas estão agindo tão mal e agindo com desconhecimento. Se Deus é o mesmo, a verdade é a mesma, então, enfim, é a crítica que ele está fazendo aqui neste pequeno trecho do sermão. Agora nós vamos ver aqui o texto do David Hume, um texto bem bacana também, falando sobre a questão da prática filosófica, da ação filosófica no mundo. Ele vai falar aqui dos diferentes tipos de classe de filosofia. A filosofia moral, segundo David Hume aqui, ela está dividida em duas etapas, tá? Em duas formas de conhecimento, em duas formas de ensinamento. Uma que considera o homem voltado como um ser de ação, tá? E por meio da ação o homem vai aí buscar o conhecimento, vai buscar realizar as suas práticas, vai buscar alcançar a virtude, abandonar o vício, ok? Então, é um ser mais de ação, um ser mais livre, né? Um ser que vai aí buscar pela ação a transformação do mundo.
Então vamos lá, na segunda parte, ele vai falar sobre o homem ser um ser mais racional, né? Agir mais pelos princípios racionais que vão conduzi-lo aos limites da sua ciência, a sua prática, a sua pesquisa, ok? Então esses princípios aí da investigação seriam mais fundamentais do que apenas a ação prática, né? Eu tenho que ter uma ação racional, uma ação baseada no conhecimento para que o homem possa aí avançar. E para finalizar, tá aqui dele ainda essa terceira parte do texto, bom, que o conhecimento e a ação elas devem caminhar juntas, elas devem aí fazer com que o homem busque a verdade, que busque aí o conhecimento e que busque aí a transformação do mundo, tá? O que nós podemos reparar é que os dois textos, né, tanto o texto filosófico quanto o texto religioso ali, eles buscam o mesmo objetivo. Tá? Só que enquanto a religião usa a razão como Deus, né, a verdade como Deus, a filosofia vai usar essa verdade pela razão, pela filosofia, pelo conhecimento, pela ação prática humana. Né? Então a diferença do discurso são que os objetos ali, né, no sentido de definição, a razão e Deus caminharão e levarão o homem aí a buscar melhores caminhos para sua prática. Um abraço a todos e até a próxima videoaula.